Olá, tudo bem? Agora iremos trabalhar aqui a estatística, especificamente as medidas de dispersão. E para isso, cabe aqui para você uma releitura aí das propriedades, um resumozinho do que são essas medidas de dispersão. Então, acompanha aqui comigo, ó, medidas de dispersão. Ui, as medidas de dispersão, elas servem para o quê? As medidas de dispersão, elas servem para ver a regularidade, né, do conjunto, a regularidade do conjunto. Então, por exemplo, vê só, se eu pegasse os seguintes conjuntos aqui, eu tenho 7, por exemplo, eu tenho 5 e tenho 9, não é verdade? Aí eu vou dizer que esse é o conjunto A. Aí eu estou interessado na média de A, na média de A. Aí a média de A, que eu vou chamar de x barra, né, média, vou chamar de x barra, é a soma dividido pela quantidade. Vai dar 21 dividido por 3, média 7. Mas digamos que eu tivesse um conjunto B, cujos valores eram 6, tá legal? E 9 também. E eu estou interessado aqui, ó, na média de B, que vai ser 6 mais 9 dividido por 3, média 7. Ou seja, esses dois conjuntos, o que é que acontece com esses dois conjuntos? Tem a mesma média. Mas eu queria saber qual é o mais regular, ou seja, qual é o menos disperso. Então, já vou adiantar para vocês que mais regular, é equivalente a dizer menos disperso, menor dispersão, menor medida de dispersão. Então, uma ideia é você pegar e fazer o seguinte: você encontrar a chamada variância. Ui, como é a variância? A variância é a seguinte: você vai pegar a média aritmética das distâncias que cada valor, dos quadrados das distâncias, que cada valor ele tem para a média aritmética. Você vai somar os quadrados dessas distâncias e dividir pela quantidade. E o desvio padrão, por definição, ele é a raiz quadrada dessa variância. O desvio padrão, ele é, por definição, a raiz quadrada dessa variância. Então, variância é isso. Variância é isso aí. E desvio padrão é isso aqui. Olha, não se assuste com isso, porque a gente vai ver que é algo prático. Então, por exemplo, se eu tiver interessado na variância de A, eu vou fazer. Qual é a distância de 7 para 7? É zero. Qual é a distância de 5 para 7? É 2 ao quadrado. Ó. E 9 para 7 é 2 ao quadrado. Então, dividido por 3, isso aqui vai dar 8 sobre 3. Agora, aqui, se eu tiver interessado na variância de B, nós vamos ter 1 quadrado mais 1 quadrado mais 2 ao quadrado. Dividido por 3, isso vai dar 6 por 3. Então, eu chegaria à conclusão que B é mais regular. Por que B é mais regular? Porque B é menos disperso. B é menos disperso, tá legal? Então, é isso que nós temos. Eu também tenho uma outra medida de dispersão que é usada também, que é o chamado desvio médio. Rui, desvio médio absoluto. Como é que seria o desvio médio absoluto? Ele tem a mesma função dessas medidas. Você vai fazer a média aritmética das distâncias que cada valor tem para a média. Você vai pegar o módulo dessas distâncias, né? Vai pegar essas distâncias, que a distância é em módulo, porque uma distância não pode ser negativa,
e vai fazer isso. Tá legal? Mas a gente já dava para ter uma ideia do que era dispersão usando aí a variância, que é a mais comum, é a mais utilizada aí nas provas, tá legal? Desvio padrão e variância. Bem, então agora a gente vai para a nossa questão. Vamos acompanhar aqui direitinho. O quadro a seguir apresenta o número de casos diários de Covid-19 em 5 cidades, A, B, C, D e E, no período de 19 de 4 de 2001 a 22 de 4 de 2001, assim como a média e o desvio padrão para cada uma dessas cidades. Como a média de todas foi sempre a mesma, ó, eita, é verdade, a média foi sempre quanto? 150, e nenhuma delas manteve um rigoroso decrescimento no número de casos nesse período, um veículo de comunicação deseja reportar qual dentre essas cidades apresentou uma distribuição mais regular. Opa, mais regular, a gente sabe que é menor medida de dispersão. Menor medida de dispersão. Que no caso das medidas de dispersão que nós estudamos, aqui a gente tem o chamado desvio padrão. No caso, o desvio padrão. Então, o desvio padrão aí é o que vai ser considerado para identificar a regularidade. Então, ele diz assim: qual dessas unidades, essas cidades, deve ser reportada? Entre elas, a que tem o menor desvio padrão é qual? É a cidade E, na verdade, com 13,44. Então, a resposta encontrava-se aí na letra E. Lembra que maior dispersão, menor dispersão significa maior regularidade. Menor, menos disperso, né? Significa que ele é mais regular. E quem tem menor dispersão é a cidade E, ok?